A paz do Senhor a todos os meus irmãos e irmãs em Cristo. Eu estava refletindo esses dias na leitura do Salmo 37. Eu estou relendo os Salmos, eu gosto de fazer isso de tempo em tempo. E, nossa, como Deus falou comigo através desse Salmo, né? Eu acho que é o Salmo que alguns dos irmãos já leram. Fala sobre um momento em que um servo de Deus, ele tem inveja dos ímpios. Eu acredito que eu já fiz até um vídeo sobre isso no canal há algum tempo atrás. E como às vezes nós nos enganamos pelas aparências dos irmãos. Quantas vezes nós, desejando as coisas, né? As coisas que a gente vê as pessoas lá fora tendo, os ímpios tendo, com tanta facilidade, por causa da desonestidade, por causa da mentira e do engano, né? Quantas vezes, por causa de todas essas coisas, nós invejamos essas pessoas? Nós nos enciumamos, nós cobiçamos aquilo que elas têm. A facilidade nos relacionamentos, a facilidade na aquisição de bens materiais, a aparente estabilidade, paz e alegria que eles têm. No fundo, a gente sabe, a gente que é cristão maduro sabe que é tudo falso, que aquilo tudo ali é frágil, que aquilo ali vem do roubo, aquilo ali vem do engano, mas nós cobiçamos aquilo. E como o salmista ele passa por todo esse trajeto, ele começa falando que ele invejava os maus, né? Ele fala: deixa a ira e abandona o furor, não te impacientes, né? Não cobice os maus. Ele fala isso mais um pouco à frente nos versículos. E como que às vezes nós temos esse câncer espiritual chamado inveja no nosso coração. Que a inveja é um câncer espiritual que não nos permite de aproveitarmos aquilo que nós temos, de dar graças a Deus e glórias a Ele por aquilo que Ele já nos deu para poder fazer, para poder aproveitar. E eu acredito, refletindo um pouco nesses versículos, que eu inclusive convido os irmãos a lerem, eu não vou ler eles aqui nesse vídeo em específico, mas olha que interessante, esse tipo de coisa só acontece quando a gente não entende como Deus quer fazer as coisas nas nossas vidas. Deus é um Deus de ordem e faz as coisas com ordem. Deus não faz as coisas de qualquer jeito. E muitas vezes é justamente por nós querermos as coisas a qualquer custo, ou com o menor nível de exigência e de responsabilidade possível, é que nós cobiçamos os bens dos maus. E quando nós fazemos isso, nós esquecemos que a maior das vitórias é aquela que vem das mãos de Deus. Nenhuma vitória pessoal nossa supera aquilo que Deus nos dá, supera aquilo que Deus nos permite conquistar. Quando nós nos vemos desse jeito, tudo aquilo que nós podemos fazer e lembrar é o seguinte: é Deus que cuida das nossas vidas. E é através do trabalho perseverante e pacífico que Ele nos abençoa e permite que nós prosperemos. Nós não precisamos invejar nem cobiçar aquilo de que é dos maus, porque essas coisas não foram dadas a Ele por Deus, essas coisas não foram conquistadas por meios legítimos. A Bíblia fala que Satanás vem para matar, roubar e destruir. Infelizmente, Satanás é pai de muitas dessas pessoas mais. Pessoas que buscam fazer aquilo que é errado ao seu semelhante, enganar as outras pessoas, vivem apostando, vivem roubando, vivem mentindo para poder ganhar vantagem acima de outras pessoas. Não seja assim, meu irmão. Não ande por esse caminho, nem sequer cogite andar por esse caminho, porque isso não é coisa de servo de Deus. Acredito que todos nós sabemos disso. Mas o que no final o salmista ele entende é que, versículo 39, a salvação dos justos vem do Senhor, e ele é sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os liberta. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. E essa é a chave espiritual para que a gente entenda a cura de toda inveja, de todo ciúme, de toda cobiça, das pessoas do mundo e daquilo que é no mundo. O Senhor é o nosso abençoador. E quando nós entendemos que o Senhor é o nosso abençoador, a gente entende que a gente não precisa cobiçar, que a gente não precisa ter no nosso coração impaciência com relação ao tempo de Deus. Porque ao tempo certo, com nossa persistência no trabalho e com nossa persistência no serviço que Deus nos deu, nós colheremos os frutos. Frutos que dão para a vida eterna. Muitas bênçãos que Deus nos deu ficarão nessa vida. Muitas coisas que Deus nos deu vão ficar aqui. Mas na vida eterna colheremos frutos.
colheremos frutos e nos alegraremos. Amém? Que Deus abençoe sua vida e lembre-se, siga persistência e com paz no caminho do Senhor. Não deixe o seu coração ficar enfurecido por aquilo que homens poderosos fazem lá fora, pegando o dinheiro das outras pessoas. É claro que nós ficamos irritados com as injustiças, mas não coloque seu coração nessas coisas. A vingança é de Deus e a justiça pertence a Ele. Fique com aquilo que foi lhe dado nas mãos. Se for esse serviço, faça ele com dedicação. Se for cuidar de uma casa, faça com dedicação. E você verá as mãos de Deus se movendo na sua vida. Amém? Deus abençoe a todos.